Então, nesse primeiro exercício, nós temos que uma empresa de serviços deseja estimar o número médio e máximo de clientes que devem ser atendidos por semana. A lógica é que, se o processo for estável, os gerentes poderão alocar recursos necessários para a realização de um atendimento de qualidade. Mas primeiro eles precisam saber se há quaisquer indicações de causas especiais no processo. Ou seja, o que nós queremos, de modo geral, é o seguinte: com base nesse comportamento ao longo do tempo, será que o processo está funcionando em condições normais? Essa é a primeira determinação que a gente precisa estabelecer. E a segunda é, caso ele esteja funcionando em condições normais, qual o número médio de clientes que a gente pode esperar e qual o número máximo? Tá? Em condições normais, qual o número máximo de clientes que eu posso eventualmente me programar para atender por mês dentro da nossa empresa? Então vamos usar o Minitab para resolver essa questão, inicialmente usando o gráfico de tendência. Bom, vamos lá, eu vou abrir aqui o formulário, já está colocado aqui. Então, aqueles dados que estavam no slide são os mesmos que estão aqui. Vamos traçar o gráfico de tendência e tentar avaliar o seu comportamento. Vamos em gráfico, gráfico de séries temporais. É simples, já que eu só tenho uma variável sendo trabalhada, ok? Vou dar ok. A série que eu quero plotar seria quantidade. O tempo ou escala eu posso modificar aqui, especificando que eu quero colocar esses no eixo horizontal por meio de estampa, e nessa estampa eu vou colocar o período, para que apareça no nosso eixo horizontal os meses e ano. Eu vou dar ok e vou dar ok. Esse foi o gráfico gerado. Percebam que existem pontos extremos, como é o caso desse aqui, é o caso desse, e alguns pontos extremos para baixo também. Percebemos que a variabilidade é muito alta, oscila muito, então a variação na quantidade de clientes que procura a loja mês a mês é muito grande, e fica até difícil nessa configuração a gente procurar aplicar aquelas três regrinhas que nós vimos, ou de um ponto muito fora do padrão, ou de uma sequência de pontos abaixo ou acima da média, ou uma sequência de pontos crescente ou decrescente. Fica até difícil, olhando só para o gráfico de tendência, a gente estabelecer. A sequência de pontos crescente ou decrescente é mais tranquilo, né? Por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 decrescentes. Temos aqui 1, 2 aqui crescentes. Temos 3 aqui crescentes. Então, a princípio, nenhuma sequência que nós temos vai corresponder àquela regra de uma sequência de 6 ou mais pontos crescendo ou decrescendo. Mas eu posso avaliar outras questões. E para isso seria bem mais útil se nós aplicássemos o conceito da carta de controle. Vamos lá, para a gente aplicar a carta de controle, vou voltar aqui para onde nós estávamos, e vamos em Stat, mudar o caminho, tá? Stat, cartas de controle. No caso, são dados individuais que nós temos, esses dados não estão agrupados, eles estão sendo tratados individualmente, e aí a gente vem em dados individuais. Variável continua sendo a quantidade, a nossa escala, eu vou continuar usando estampa com período, vou dar ok, vou dar ok. O que a gente visualiza agora? O mesmo gráfico de tendência. Esses pontos aqui correspondem exatamente ao gráfico de tendência que nós acabamos de fazer. Só que aparecem novas informações a partir de agora. Quais são elas? Uma linha média, e a gente está vendo que o número médio de clientes seria 198,8, ou seja, 199 clientes. Então, em média, a gente espera por mês 199 clientes na nossa loja. Lembrem que essa foi uma questão que foi formulada. Um outro ponto importante é se existe ou não alguma evidência de que o processo esteja instável. Analisando aqui, nós temos agora a linha média. Aqui eu tenho 5 pontos acima da linha média, não 8. Aqui eu tenho 6 pontos, não 8. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Ou seja, não existe nenhuma sequência de 6 ou mais pontos crescendo ou decrescendo,
e nem existe uma sequência de 8 ou mais pontos acima ou abaixo da linha média. Assim como também não existe nenhuma evidência de pontos que estejam fora, muito fora de um padrão normal de comportamento, que aconteceria se estivessem acima desse limite superior ou abaixo desse limite inferior. Portanto, nós podemos concluir que os dados em questão não apresentam nenhum comportamento fora do esperado, fora do padrão. E a última pergunta que ele fez dentro dessas condições normais de funcionamento do processo, qual seria o número máximo de clientes que a gente poderia esperar no nosso estabelecimento? Então, olhando aqui para o limite superior, é o máximo em condições de normalidade, a gente poderia esperar 250, 251 clientes, é o máximo. Acima disso, só deve acontecer caso o processo esteja em condições anormais. Em condições de normalidade, até 251 clientes a gente pode esperar. Acima disso, não. Então, dessa forma, nós conseguimos responder às questões que foram colocadas nessa questão. Um outro exercício que a gente poderia fazer, coloquei aqui um banco de dados adicional, quando eu quiser trabalhar tendência com estratificação. E qual é a estratificação no caso? A matéria-prima. Então imaginem que a nossa empresa às vezes usa a matéria-prima A, às vezes usa a matéria-prima B, e eu preservo aqui a ordem cronológica, tá? A primeira amostra foi essa, a segunda amostra foi essa, talvez até dia 1, dia 2, dia 3, só que em dias diferentes eu posso usar materiais diferentes. E eu posso querer avaliar separadamente se há uma tendência de comportamento diferenciado se eu trabalhar com cada matéria-prima especificamente. Eu poderia fazer um gráfico geral. Tá? Se eu fizer um gráfico de tendência aqui, séries temporais, simples, eu colocaria a resistência e ele vai me apresentar todos os dados. Opa, tem que mudar aqui o rótulo. No caso aqui seria a amostra. Então percebam aqui que ele juntou todos os dados e mostra um determinado tipo de comportamento. Mas aqui eu estou considerando todas as matérias-primas juntas, tanto A quanto a B. Se eu quiser separar e fazer um gráfico para a matéria-prima A e para a matéria-prima B, o Minitab nos dá essa condição de modo muito fácil. Então vamos em gráfico, séries temporais. Agora eu vou usar um gráfico com grupos, já que eu quero estratificar, em que eu vou agora colocar a série resistência e as variáveis categóricas para agrupamento eu vou colocar material. Ok? E dessa maneira, o que nós temos aqui? Vejam a diferença aqui, vamos comparar os dois gráficos. Esse era o gráfico com tudo misturado, e esse aqui é o gráfico em que eu separo o material A e o material B. Percebam que nessa situação eu posso mais facilmente comparar o comportamento de um material com outro material, mantendo também a cronologia, né, mantendo a lógica temporal, mas agora especificando mais claramente qual é o comportamento de uma matéria-prima e de outra. Aqui a gente nota uma oscilação muito grande, às vezes um é melhor do que a outra. Começou com a resistência do material A melhor, depois a resistência do material B passou a ser melhor. Tá? Então há uma variação muito grande em relação a isso. Não há uma evidência de que trabalhar com matéria-prima A gera uma resistência maior ou o contrário. Mas outras situações poderiam nos deixar bem evidente que uma determinada matéria-prima fornece de modo sustentável, de modo consistente, resultados melhores em relação à variável crítica. Tá? Não é esse caso, mas com essa comparação a gente poderia facilmente chegar a essa constatação. Bom, uma outra análise que a gente poderia fazer é em relação a esse gráfico em que eu quero analisar 18 meses do desempenho de entregas de uma empresa logística, sabendo que a mudança foi feita entre os meses 8 e 9. Então, entre os meses 8 e 9 eu tenho uma situação antes e depois. E eu quero estabelecer, então, eu quero verificar se essa redução de índice de atrasos foi, de fato, pode ser caracterizada como uma melhoria ou não. Então, vamos lá. Se eu for resolver essa questão no Minitab,
eu precisaria primeiro ter a fração, né? Ter uma taxa, porque eu tenho entregas atrasadas em relação a entregas totais. E esse número de entregas atrasadas pode aumentar em função de um aumento das entregas totais. Então, o que me interessa, na verdade, avaliar é o percentual de entregas atrasadas em relação a totais. Então, vamos ao Minitab. Aqui eu teria, vamos abrir o worksheet que tem esses dados. Aqui. Eu vou criar mais uma coluna, essa coluna 5, eu vou chamar de percentual de atraso. Vou entrar em calculadora, aqui no Minitab, e vou dizer que esse percentual de atraso, que eu quero que seja armazenado nessa coluna C5, seria dado pelas entregas atrasadas, dividido pelas entregas totais. Tá ok? Ele calculou. E eu vou fazer um gráfico de tendência. Inicialmente, sem me preocupar com a estratificação. Tá? Um gráfico simples, onde eu quero que seja plotado o percentual de atraso. Aqui na escala, eu vou colocar como estampa um mês. Tirar a amostra, né? Ok? E ok. Bom, aí nós tivemos aquela situação em que nós já vimos um valor médio aqui que está caindo claramente. Então, aparentemente, entre o mês 8 e o mês 9 houve uma mudança de patamar, houve uma mudança de padrão. Eu poderia tentar colocar o gráfico, aqueles valores médios e limites superiores, mas aí eu passo a ter um problema, porque se eu for calcular um valor médio aqui, esse valor médio é um e aqui é outro. Então não adianta eu calcular um valor médio global. Então, para a gente aplicar os limites, lá nas cartas de controle, vamos lá, cartas de controle, dados individuais, eu colocaria o percentual de atraso aqui, opções de dados I, eu tenho um subconjunto, linhas para excluir, linhas para incluir. Se eu for fazer esse gráfico dessa maneira, observem o que aconteceria. Opa, não tem estampa do período, vou colocar mês. Nós teríamos aqui uma situação em que ele calcula um valor médio, coloca limites de controle superior e inferior, e na verdade nós não teríamos como, nesse momento, estabelecer de modo claro se há ou não uma situação de instabilidade, porque está misturando uma realidade prévia com a realidade posterior. Tá? Então, nós precisamos ter outra maneira de fazer essa análise, essa verificação. Então, pessoal, a maneira mais adequada para fazer isso, para a gente poder ter essa visão não conjugada, né, como a gente está tendo aqui, não de uma forma única, mas separando as fases, seria nós entrarmos, voltando aqui para o nosso worksheet, seria nós entrarmos em stat, cartas de controle, individuais, dados individuais. Mantenho aqui em variável percentual de atraso e vamos entrar em opções do gráfico I, do gráfico individual. E temos essa opção estágios. Em estágio, eu vou definir o estágio ou grupo com essa variável, que no caso é fase. É através dessa fase que eu vou saber se foi antes ou depois da mudança. Vou dar OK e vou dar OK novamente. E aí percebam que são então formadas duas cartas de controle, uma antes e uma depois, onde eu tenho limites e linha média para ambas as situações. E aí a gente pode calcular, pode visualizar facilmente qual é o percentual médio de atraso antes, qual é o percentual médio de atraso depois, e se em ambos os casos nós tivemos dados que representam inconsistência, o processo fora de controle ou não. O que indica que estava tudo em controle, tanto antes quanto depois, não há nenhuma causa anormal atuando. A questão é que o processo mudou. O processo agora é melhor. Então, por isso, esses limites agora são mais estreitos. Então, esse seria um
os dados que a gente precisa analisar.